Boa noite. Presidente Temer autoriza o uso das Forças Armadas na segurança do Rio. 8.500 militares vão ajudar no combate ao tráfico de drogas e de armas. Ex-advogado da Odebrecht dá detalhes de rede mundial de propinas e que o total foi mais de 3 vezes o valor declarado pela empreiteira. Juiz Sérgio Moro aceita pedido de defesa de Lula para interrogatório em Curitiba. Ex-presidente não queria depor por videoconferência. Desemprego diminui, mas ainda atinge 13 milhões e meio de brasileiros. O mercado informal cresceu e o número de trabalhadores com carteira assinada nunca foi tão baixo. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Prefeitura divulgou o projeto preliminar do futuro Parque Augusta, na região central. A área deve ter um espaço para redes e outro dedicado só para cães. A área de 24 mil metros quadrados ainda permanece fechada. Nos portões há correntes e cadeados e ninguém está autorizado a entrar. Reflexos de uma história que parece não ter fim e que acaba de ganhar mais um capítulo. Agora o Parque Augusta finalmente ganhou seu primeiro desenho oficial. Um esboço de como ele poderá ficar num futuro próximo, ainda preservando o patrimônio tombado, como a vegetação do bosque e o antigo casarão. O projeto prevê 3 acessos ao parque, 2 pela Rua Augusta e 1 pela Rua Caio Prado. A intenção é construir uma arena composta por um deck elevado, com arquibancadas e uma praça, no acesso superior da Augusta, além de trilhas pela mata. Na proposta consta ainda a instalação de um playground, de 4 equipamentos de ginástica para idosos e uma área para a colocação de redes. Tem até um cachorródromo, um espaço reservado para os cães. Ainda segundo o projeto, 90% da área serão permeáveis, ou seja, sem pisos e coberturas, como o concreto. O projeto da Prefeitura foi elaborado com base em outras 5 propostas que foram entregues por ativistas à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. O projeto ainda é provisório e pode ser revisado. Então eu acho que ele deve abranger o máximo possível de possibilidades, né? Porque a sociedade é plural, é formada por diferentes grupos e todos esses grupos devem utilizar o parque. Eu acho excelente, desde que tenha uma manutenção, um acompanhamento, que não... Muitos pontos da cidade estão muito abandonados, né? O terreno que pertence às construtoras Cetim e Cirela já foi palco de vários protestos. Para conseguir a área e transformá-la em parque, a atual gestão propôs às empresas uma troca. O município fica com o terreno na Rua Augusta e cede às construtoras parte de uma outra área de 50 mil metros quadrados em Pinheiros, onde funcionam hoje a Prefeitura Regional e uma unidade da CET, bem em frente à Marginal. No acerto, as empresas ficarão responsáveis também pela construção e manutenção do Parque Augusta e da Praça Roosevelt, também no centro, por 2 anos. Há ainda previsão da construção de uma creche, um albergue e uma nova sede para a Prefeitura Regional de Pinheiros. Acordo que, segundo a Prefeitura, deverá ser anunciado na próxima semana. Em viagem à China, o prefeito João Dória disse que há uma ideia de ligar o Parque Augusta à Praça Roosevelt com uma espécie de corredor verde e que deve contar com faixas elevadas para a travessia de pedestres. O rapé é usado há séculos por índios. Hoje, o tabaco em forma de pó é vendido em latinhas e tem até variação de sabores. Apesar de ser vendido livremente, o uso do rapé é controverso. O pó extraído de algumas plantas pode causar efeito alucinógeno. Esse instrumento se chama tepe. É usado nas tribos indígenas da Amazônia para inalar o rapé, um pó feito à base de tabaco e misturado a várias outras ervas aromáticas. Para mim, ele parece muito um tabaco, um cigarro quando você fuma, assim. Uns são mais fortes, outros nem tanto, assim. Então, uns deixam mais alerta, outros deixam um pouco menos. A quantidade interfere e a forma de aplicar também interfere. Se tiver um sopro mais forte, um sopro mais fraco, isso também interfere. Bruno Logan é psicólogo e trabalha com redução de danos para usuários de drogas. Ele conheceu o rapé durante uma viagem ao Tocantins, no ano passado. Cada rapé ele vai ter o nome da tribo que produz. Então tem rapé que ele é feito de tabaco, tem rapé que ele é feito de tabaco e uma casca de árvore ou uma folha.
O rapé também pode ser encontrado em latinhas e vendidos em tabacarias por cerca de R$10. Um dos efeitos esperados e relatados por algumas pessoas é que a inalação dessas ervas alivia sintomas de rinites e sinusites. A embalagem pequenininha costuma caber na palma de uma mão. Essa daqui, por exemplo, tem 5 gramas. Agora, a produção ainda é bem artesanal, quase arcaica. Essa latinha, por exemplo, ela foi feita a partir de uma embalagem de sardinha em molho de tomate. Na internet, o rapé é facilmente encontrado em sites de compra. Esse daqui custa R$ 9,00 e tem aromas de canela, eucalipto e até chocolate. Já este outro é mais caro, custa R$ 70,00 e vem com uma promessa curiosa: fortalecimento do espírito. Alguns tipos de rapé são feitos com plantas que apresentam o DMT, um alucinógeno proibido pela Anvisa. O DMT é a mesma substância ativa do chá ayahuasca, típico dos rituais da seita de Santo Daime. Esse tipo de rapé só é permitido em cultos e cerimônias religiosas. Não é o caso dos rapés do Bruno, que costumam produzir efeitos menos agressivos. Ele tem um canal na internet onde divulga experiências com o rapé e promove debates sobre várias substâncias. Coloca uma quantidade aqui e aí aplica. Geralmente dura de 40 minutos, 1 hora. Delatores da Odebrecht dizem que Lula favoreceu o sobrinho Taiguara Rodrigues em contratação de empresa em Angola, na África. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Lula e Taiguara já são réus em uma ação que apura a influência do ex-presidente nos repasses do BNDES à Odebrecht para obras em Angola. O jornal teve acesso aos depoimentos e aos anexos de 3 ex-executivos da Odebrecht, ainda mantidos em sigilo, que citam a participação de Lula no caso investigado na Operação Janus. Segundo a reportagem, a filial da Odebrecht em Angola contratou a Exergia, empresa de Taiguara Rodrigues, em 2013, apesar de já ter sido procurada pelo sobrinho de Lula pela primeira vez 2 anos antes. O ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, Alexandrino Alencar, pediu a Ernesto Sá Baiardi, ex-diretor da construtora em Angola, que marcasse uma reunião com o Taiguara. Na delação, Baiardi disse que entendeu que a solicitação era para atender a um pedido do ex-presidente. O Estadão diz que a intervenção direta de Lula teria ocorrido também em 2013, quando o ex-presidente visitou a Angola e participou de um café da manhã com Emílio Odebrecht, dono da construtora. No encontro, Taiguara também estava presente. Ao Ministério Público, Ernesto Sá Baiardi afirmou que, depois do café, o petista o chamou de lado e falou que Taiguara era honesto, trabalhador, que estava iniciando carreira empresarial e que, se possível, era para ajudá-lo. Já Alexandrino Alencar disse que Lula teria pedido que a Odebrecht avaliasse a possibilidade de contratar as empresas de Taiguara. A solicitação teria sido levada a Emílio Odebrecht, que, segundo ele, concordou prontamente. Antônio Carlos Blando, sucessor de Baiardi no comando da Odebrecht em Angola, falou que recebeu o sobrinho de Lula quando chegou ao país e que a atenção diferenciada com que tratou os assuntos da Exergia tinha por finalidade agradar ao ex-presidente. Ainda segundo Blando, em 2014, Taiguara pediu adiantamento contratual a que a empresa dele não tinha direito. Mas mesmo assim, os repasses foram realizados em 2 parcelas. Uma de $500 mil e outra de $200 mil. Desde outubro do ano passado, Lula e Taiguara são réus na ação que apura a acusação de que a Exergia não prestou os serviços para os quais foi contratada. O trabalho teria sido executado pela própria Odebrecht em retribuição ao fato de ter sido contratada pelo governo angolano com base em financiamento para exportação de serviços concedido pelo BNDES. De acordo com o Ministério Público, Lula recebeu propina nesse caso por meio de terceiros. Tanto Lula quanto Taiguara, que chegou a ser levado para depor à Polícia Federal, negam as acusações. O juiz Sérgio Moro confirmou que o segundo depoimento do ex-presidente Lula será presencial. O interrogatório está marcado para 13 de setembro e deverá ocorrer em Curitiba. Moro havia sugerido que o depoimento fosse por videoconferência, mas os advogados de Lula contestaram. Eles defenderam que o réu tem o direito de estar diante do juiz para prestar os esclarecimentos.
Este processo envolve suposto pagamento de propina feito pela Odebrecht em favor de Lula, decorrente de contratos da Petrobras com a empreiteira. Segundo o MP, a construtora comprou um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula, obra que não foi executada. A denúncia afirma também que o ex-presidente recebeu como vantagem indevida a cobertura vizinha à residência onde vive, em São Bernardo do Campo. Lula é acusado de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. A ex-presidente Dilma Rousseff do PT prestou depoimento ao STF hoje em Porto Alegre como testemunha de defesa na ação contra a senadora Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. O casal é acusado pela Operação Lava Jato de receber R$1 milhão do esquema de corrupção da Petrobras para bancar a campanha eleitoral dela ao Senado em 2010. Dilma foi ouvida por videoconferência pelo juiz instrutor do ministro Edson Fachin. Segundo o site do jornal Folha de São Paulo, Dilma afirmou que Gleisi Hoffmann não tentou pressionar pela manutenção de Paulo Roberto Costa no cargo de diretor de abastecimento da Petrobras. Na época, Gleisi Hoffmann era ministra-chefe da Casa Civil de Dilma. Segundo a denúncia, a permanência de Costa no cargo seria um dos motivos que levaram Paulo Bernardo a pedir o pagamento de propina. A Justiça do Distrito Federal autorizou hoje que o doleiro Lúcio Funaro, acusado de ser o operador do ex-deputado Eduardo Cunha em esquemas de corrupção, permaneça na carceragem da Polícia Federal em Brasília. Funaro trabalha junto ao Ministério Público Federal em um acordo de delação premiada. Essa é a terceira vez que a Justiça Federal adia o retorno do doleiro ao presídio da Papuda, em Brasília, onde Funaro estava preso desde junho do ano passado, acusado de operar propina em nome do ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB. Funaro negocia com o Ministério Público Federal um acordo de delação premiada, no qual promete contar detalhes das operações envolvendo o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e nomes fortes do PMDB, como o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está em prisão domiciliar na Bahia, justamente por tentar atrapalhar a delação do doleiro. A prorrogação da permanência de Funaro na carceragem da Polícia Federal em Brasília foi pedida pela própria Procuradoria da República no Distrito Federal, com a intenção de colher novos esclarecimentos a respeito de fatos decorrentes das operações conduzidas pelo MP e pela Polícia Federal. Funaro é alvo da Operação Greenfield, que apura fraudes e irregularidades na administração de 4 dos maiores fundos de pensão de empresas públicas do país, além da Operação Sepsis, que investiga irregularidades no fundo de investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, administrado pela Caixa. Ontem, o doleiro foi acusado pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro de participação em um esquema de fraudes que gerou perdas de R$39 milhões ao Fundo de Previdência dos funcionários da SEDAI, a Companhia de Distribuição de Água e Saneamento Fluminense. O doleiro foi denunciado pelos promotores do Rio, junto com outras 11 pessoas envolvidas no esquema, entre elas o próprio Eduardo Cunha. A Justiça da Espanha decidiu que o ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, que estava foragido do Brasil após ser alvo da Lava Jato, não será extraditado para o país por ter cidadania espanhola, mas será julgado em Madrid pelos crimes imputados a ele por procuradores brasileiros. Em entrevista ao jornal El País, Duran disse que a Odebrecht movimentou pelo menos R$8 bilhões em subornos a agentes públicos ao redor do mundo. Alvo da Operação Lava Jato em novembro do ano passado, o advogado Rodrigo Tacla Duran estava nos Estados Unidos, mas foi preso num hotel em Madrid 2 dias depois de desembarcar na Espanha, país onde ele detém cidadania. 2 meses depois, ganhou liberdade provisória e agora o Tribunal Superior do país decidiu que ele não será extraditado, como queriam as autoridades brasileiras. Com a decisão, Tacla Duran será julgado na Espanha pelos mesmos crimes pelos quais é acusado no Brasil: corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Toda a documentação do processo e as provas obtidas durante a investigação serão enviadas pela Lava Jato à Justiça Espanhola, que se comprometeu em fazer o julgamento e comunicar a sentença.
Em entrevista ao jornal espanhol El País, Tacla Duran nega que tenha lavado 50 milhões de reais para a Odebrecht, como acusa o Ministério Público Federal. A empresa transferia para o escritório, seu principal sócio e advogado, Rodrigo Tacla Duran, sacava e devolvia, em parte, para a própria empreiteira. E nisso você obtém o dinheiro, a disponibilidade financeira para todos os fins ilícitos. Ele alega que prestou serviços como advogado, avaliando riscos nos países onde a construtora comprou dezenas de políticos. Na entrevista, o advogado conta que a empresa pagou mais de 7 bilhões de dólares em suborno para agentes públicos e chefes de Estado em 12 países. Tacla Duran, que diz que vem sofrendo ameaças anônimas, não aceitou fazer parte do acordo de delação premiada junto com os outros 77 executivos da empreiteira, além de Marcelo Odebrecht. Mas está colaborando com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e com a Procuradoria Anticorrupção espanhola. Na entrevista, ele descreve como operava o banco que a Odebrecht comprou em Antígua, no Caribe, só para abastecer contas no exterior usadas para o pagamento de propina. Diz que o dinheiro era transferido para um outro banco em Andorra, que acabou fechado em 2015 por corrupção. E de lá era enviado aos beneficiários por meio de movimentações internas, sem registro. A Odebrecht admitiu ao Ministério Público Federal, no acordo de leniência, o pagamento de 2 bilhões e meio de reais em subornos. Já o ex-advogado da empresa diz que só o banco em Antígua movimentou 8 bilhões de reais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, disse hoje que tem certeza que haverá quórum na próxima quarta-feira para a votação da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Maia comparou a situação de Temer à de um paciente que aguarda no centro cirúrgico com a barriga aberta. Eu acho que é muito grave que o Brasil, que a Câmara não tome uma decisão, que seja para aprovar ou não, aí é uma decisão de cada deputado. O que a gente não pode é deixar o paciente no centro cirúrgico com a barriga aberta. Não se pode, do meu ponto de vista, respeitando a posição de cada um, a opinião de cada um, se jogar com um assunto tão grave, tão sério como uma denúncia oferecida pela PGR contra o presidente da República. Então, o nosso papel é votar. Quem quiser vota sim, quem quiser vota não, mas não votar é manter o país parado no momento que o Brasil vive de recuperação econômica, mas ainda de muitas dificuldades. O presidente Michel Temer, do PMDB, assinou o decreto de garantia da lei e da ordem que autoriza a atuação de tropas das Forças Armadas na segurança pública do Rio de Janeiro. Segundo o decreto, os militares poderão permanecer nas ruas do Rio até o dia 31 de dezembro. Em vídeo publicado na internet, Temer disse que a decisão tem como objetivo defender a integridade da população, preservar a ordem pública e garantir o funcionamento das instituições. O agravamento da situação de segurança pública está no centro de nossas preocupações. Ao longo do meu governo, acompanho e instruo os ministérios a tomar as medidas necessárias para enfrentar esse desafio. A medida de hoje, em relação ao Rio de Janeiro, é mais um passo no combate a essa situação que hoje inquieta e angustia todos os brasileiros, particularmente os moradores do Rio de Janeiro. Em coletiva, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, informou que 8.500 militares, além de 620 agentes da Força Nacional, vão auxiliar na segurança do Estado. Eles serão empregados preferencialmente em operações contra o tráfico de drogas e armas. A nossa mensagem é: nós não vamos recuar. Nós estamos determinados e vamos até o fim. O Rio vive um aumento dos casos de violência que assusta a população. Só em 2017, 91 policiais militares foram mortos no estado, incluindo aqueles em serviço, de folga e os aposentados. Os casos de tiroteios e balas perdidas são mais frequentes no estado, inclusive com o registro de morte de crianças dentro de escolas. Os acionistas da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos autorizaram hoje a diretoria a devolver a concessão do aeroporto em Campinas, no interior de São Paulo, ao governo federal.
O anúncio foi feito depois de uma reunião com representantes da Infraero na sede administrativa da companhia. Por causa da crise, com o acúmulo de dívidas e a diminuição de passageiros, os gestores do Viracopos decidiram recorrer ao chamado processo de relicitação do objeto do contrato de concessão. O Aeroporto Brasil é a primeira concessionária a utilizar a medida. Ela possui 51% de capital privado do aeroporto, dividido entre as brasileiras UTC Participações S.A., Triunfo Participações e Investimentos S.A. e a francesa Aegis Airport Operation. A Infraero tem 49%. A UTC Engenharia, Triunfo Participações enfrentam processos de recuperação judicial e são investigadas na Lava Jato. Com a decisão, os acionistas esperam que o governo federal e a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, coordenem uma nova licitação do terminal, processo que pode levar 24 meses. Fundado em 1930, Viracopos foi elevado à categoria de aeroporto internacional em 1960. Em 2016, o aeroporto transportou 166 mil toneladas de carga e cerca de 90 milhões de passageiros. Taxa de desemprego no Brasil, divulgada hoje pelo IBGE, tem o primeiro recuo trimestral significativo desde dezembro de 2014. O número de desempregados caiu para 13% no segundo trimestre do ano. Nos primeiros 3 meses de 2017, o desemprego estava em 13,7%. Ainda segundo o IBGE, o número de desempregados continua muito alto. 13 milhões e meio de pessoas estão sem trabalho no Brasil. Isso representa uma melhora em relação ao trimestre anterior, quando 14 milhões e 200 mil pessoas estavam sem emprego. Os últimos dados do CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho, também mostram uma recuperação no mercado de trabalho. Nos primeiros 6 meses do ano, foram criadas 67.300 vagas formais de emprego, resultado que garantiu o melhor semestre em 3 anos. O consumidor vai pagar mais caro na conta de luz a partir de setembro. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que durante o mês de agosto vai vigorar a bandeira tarifária de cor vermelha. Quando a agência adota a bandeira vermelha, isso significa que vai haver um aumento de R$ 3,00 no valor da taxa extra cobrada para cada 100 kW de energia consumidos. Ao longo do mês de julho, vigorou a bandeira amarela, que implica na cobrança de R$ 2,00 para cada 100 kW. A evolução das cores da bandeira aponta que o custo de produção de energia do país subiu. Isso ocorre porque a falta de chuva reduziu o armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas que passam a produzir menos eletricidade. Para compensar a queda na produção das hidrelétricas, o governo aciona mais termoelétricas, mas essas usinas geram energia mais cara. O governo federal publicou hoje um decreto presidencial que reverte parte do aumento de PIS e COFINS sobre o etanol anunciado na semana passada. Com isso, a elevação de 19 centavos por litro passou agora para 11 centavos. O valor vale apenas para o etanol e foi um dos pedidos das indústrias do setor que alegavam que o aumento do produto reduzia a competitividade do produto frente à gasolina e superava o teto da tributação previsto em lei para o etanol. Apesar disso, o levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo mostrou que os preços médios da gasolina subiram 8,22% em todo o país. Em valores reais, o aumento médio foi de 28 centavos, abaixo dos 41 centavos que o governo previa ao anunciar a elevação de impostos. A cidade de São Paulo amanheceu hoje com nevoeiro por causa das baixas temperaturas da madrugada. Mas no fim da manhã o sol voltou a predominar. E o que todo mundo quer saber é se o fim de semana continua com tempo firme por aqui. Mariana Armentano traz a previsão para a gente. Como a massa de ar seco continua firme e forte sobre o país, ainda não dá para falar em chuva aqui em São Paulo. Vamos ver como ficam as temperaturas aqui na capital no final de semana? Olha, nessa madrugada teremos mínima de 12 graus e a máxima amanhã à tarde vai aos 24 graus. E continua tudo muito parecido. No domingo e na segunda-feira, a máxima também fica em torno dos 24 graus por aqui. Em sua primeira visita ao Brasil, o ayatollah iraquiano Mohsen Arak despertou críticas de líderes religiosos que o acusam de pregar um discurso de ódio, especialmente contra o Estado de Israel.
Ele participa amanhã de uma palestra organizada pelo Centro Islâmico no Brasil sobre o combate ao terrorismo. Na semana passada, a Federação Israelita de São Paulo divulgou nota repudiando a visita. A entidade atribuiu a Arak declarações exaltando a destruição do Estado de Israel, algo que o Centro Islâmico no Brasil nega. Hoje, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Arak destacou que o Irã não tem nenhum conflito direto com Israel e que chegou a propor um plebiscito para intermediar conflitos entre Israel e países vizinhos em guerra. Um referendo no qual seguidores de todas as religiões, muçulmanos, cristãos e judeus, participem e montem um Estado. E destacou que o que visa é a extinção da opressão na região. Questionado sobre a carta que líderes religiosos brasileiros publicaram condenando qualquer discurso destinado a propagar o ódio entre nossas comunidades, o Ayatollah disse achar muito estranho que alguns grupos, algumas pessoas, não querem nem ouvir, tentando inclusive proibi-lo de entrar no Brasil. A Polícia Federal monitora os passos do Ayatollah Arak, acusado por representantes da comunidade judaica de ter ligações com o grupo terrorista Hezbollah. O governo direitista de Israel volta a restringir o acesso à esplanada das mesquitas em Jerusalém. Homens com menos de 50 anos foram novamente proibidos de entrar na área considerada sagrada a partir de hoje, dia das tradicionais orações muçulmanas. O governo israelense disse que essa é uma forma de prevenir e responder a qualquer ato de violência. Ontem, depois da retirada dos detectores de metais e câmeras, milhares de muçulmanos voltaram à esplanada das mesquitas depois de 2 semanas. No entanto, houve choques com policiais israelenses e pelo menos 113 pessoas ficaram feridas. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e um ótimo final de semana. Até segunda, né, Ju? Até segunda, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Bom fim de semana. Proteção é assunto sério para Boris Baer. Por isso, ele reúne as melhores dicas de segurança no programa Seguro. Todo domingo, 20h30 da noite.